Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524, 24 e 524, como queiram, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais para o restante do Brasil e também para todo mundo. Eu quero, na abertura do programa, claro que hoje nós estamos comemorando uma classificação do Internacional, comemorando que nós vamos ter dois grandes clássicos Grenal pela Libertadores da América, mas hoje é um dia para nós, não é, do esporte e do jornalismo, um dia muito triste, porque nós perdemos dois amigos. O mundo do esporte e o mundo do jornalismo estão de luto hoje. O ex-técnico do Grêmio, campeão mundial pelo Grêmio, maior conquista do clube, o Waldir Espinosa, morreu hoje no Rio de Janeiro. Ele tinha sofrido uma intervenção cirúrgica semana passada, aí teve complicações, uma infecção bacteriana que derivou para uma pneumonia, e aí teve uma nova internação e faleceu hoje de manhã o Waldir Espinosa. E o mundo do jornalismo hoje perdeu um dos seus pontos referenciais, que vai continuar sendo referência para todos nós, que nos acostumamos primeiro a ouvi-lo e depois tendo a oportunidade, como foi o meu caso, de trabalhar junto com ele. Falo do Marne Barcelos. O Marne Barcelos, que havia sofrido há alguns dias um acidente vascular cerebral, um AVC, estava internado e faleceu hoje pela manhã também. Então, eu quero aqui deixar os pêsames do nosso programa, os meus pêsames particulares, para os familiares do Espinosa, do Marne, e especialmente, eu teria algumas histórias para falar dos dois, do convívio que tive com os dois, e o Waldir Espinosa sempre alegre, sempre disposto, sempre uma grande parceria, e o Marne, dentro da nossa atividade profissional, que é feita de altos e baixos, muitas vezes, e para talvez a grande maioria de nós outros que abraçamos essa profissão, é feita de altos e baixos. E o Marne sempre foi a mesma pessoa, nos momentos de baixa, com a mesma dignidade, com a mesma probidade, e nos momentos de alta, inclusive na mídia do centro do país, sempre com a sua simplicidade, com a sua humildade. Então, um grande abraço para os familiares que vão ficar com o legado desses dois grandes homens, o Waldir Espinosa e o Marne Barcelos. Hoje estamos aqui no programa com o Diogo Rossi, Flávio Valente e o meu querido amigo Marco Poli, me dando a satisfação da presença, a gente que convive. Temos um grupo, um grupo de opinião formado por jornalistas aqui e que há muito tempo que eu já queria trazer o Poli aqui no programa. E estou trazendo no momento que eu sei que é de alegria para ti, como colorado, pela classificação do Internacional, mas também de tristeza, por essas referências que eu fiz aí aos dois grandes amigos que nos deixaram. Isso é muita alegria estar aqui, receber teu convite, estar aqui no teu programa. Nós que fomos colegas na TVE no século passado, no outro milênio. Algum tempo atrás. E é muito bom. Assim, o meu primeiro teste como repórter de jornalismo, quando eu estava na faculdade, meia dúzia de pessoas ficaram sabendo que abriu uma vaga na antiga TV Gaúcha, nós corremos todos para lá, dividindo a condução. Chegamos lá, tinha dois repórteres e um deles era Rogério Amaral, era um dos setoristas. E a gente passou o dia com eles, aprendeu um pouquinho. Na época, quem pegou a vaga foi o mais competente, que foi o Ilimar
que é um grande colunista político há muitos anos em Brasília, mas que foi escolhido na época. Mas eu aprendi muito com vocês aquele dia e depois acabamos sendo colegas na TVE, onde eu aprendi muito, porque eu vinha da TV Piratini como switcher, antigamente chamava assim, e quando eu fui para a TVE eu já era diretor de imagens. Então. Eu virei diretor, né? Tinha gente que queria ser diretor de Kombi, qualquer coisa. Né? E hoje, assim, eu lembrei agora quando tu abriu o programa no teu editorial, que no dia 6 de fevereiro eu acordei muito impactado com a notícia do AVC do Marne Barcelos, pela admiração que eu tinha por ele. E se depois tiver algum tempinho eu conto uma breve história que eu passei com ele em São Paulo, porque eu digo que o Marne Barcelos é o maior radialista do Brasil, porque ele fez uma carreira indissociável em São Paulo e dali ele foi para o Rio de Janeiro fazer algo mais importante ainda. Ele fez, então, redes em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é um craque, sempre desse jeito que tu falou. Inteligência, cultura, sabedoria, e eu jamais vi ou ouvi ele destratar alguém. Então, hoje é um dia que tem essa coisa aí, mas é bom para falar nessa pessoa maravilhosa. Eu não conheci pessoalmente Valdir Espinosa, mas todos os meus amigos boleiros que o conheceram falam bem dele. Quando todos falam bem dele, essa é a unanimidade que me serve. Claro. Entendeu? Então, assim, as minhas saudações a todos os familiares de Marne Barcelos e de Valdir Espinosa e a todos aqueles que os cultuavam, os idolatravam ou que simplesmente tinham uma admiração por essas duas grandes figuras. Afinal de contas, não é pouco o currículo que esses dois tiveram. Sem dúvida. E os dois nos deixaram muito cedo, né? O Valdir Espinosa estava com 72 anos. 72, é muito cedo, né? E o Marne? 75. 75, Marne. Há quem diga que era um pouco mais, né, que 75. Mas 75. 75. Se disse, chegou a dizer em um dado momento 78, né, mas eu acho que não bateria bem as datas para ele ter 78. Ele não gostava de dizer muito a idade que tinha, né? Mas, independente do fato de 75, 78, era um cara espetacular. É cedo de qualquer maneira. Hoje né, para a expectativa de vida que a gente tem, é muito cedo. Flávio Valente. Sem dúvida, são perdas, né? A gente, como tu bem falaste, a classificação, a alegria da classificação do Inter, mas também esse dia também eu fiquei bem surpreso, eu não sabia que o Espinosa estava num momento de doença, assim, ou pós-operação, né? Mas ele surpreendeu a muita gente também, porque ele parece que manteve a situação um pouco em segredo, né? O próprio Baidec, que foi visitá-lo, também não entendeu bem assim esse desfecho com a morte dele, né? Mas enfim, né? Que Deus os recebam, né? Lá no céu, podemos dizer, e deixe um legado assim de caráter, de profissionalismo, né? E em particular o Espinosa, que eu acompanhei mais como treinador naquele título de 83, tanto na Libertadores quanto no Mundial. E o Espinosa não só por competência, por profissionalismo em administrar grupo de jogadores, também nos deixou um legado assim por sua excelência de convivência, né? Com os jogadores e com nós profissionais, conosco profissionais de imprensa. Então, um baita exemplo, né? Infelizmente, a vida nos apronta essas também. E o Diogo conviveu mais aproximadamente com o Marne agora nesse período lá, tu na Rádio Grenal e o Marne na Rádio e TV Pampa, né? Mas 7 todos anos, no né? mesmo grupo, né? 7 anos já de convivência, era um cara espetacular. Chegava cedo, né? O que é engraçado, assim, porque sempre chegava perto das 5 da manhã para trabalhar e depois às 6, quando mudou um pouco o horário dele, sempre o mesmo, né, anímico, sempre feliz, sorridente, né? Gostava de conversar muito, falar sobre jornalismo de maneira geral, especialmente conosco, né, os mais jovens, assim, dava ensinamentos, né? Um cara de 1 milhão de ouvintes, né? Afinal de contas, não é tão fácil assim uma pessoa, né, ter um programa de rádio, né, de 1 milhão de ouvintes, e a gente sabe o quanto é meritório. E lembro bem de uma história com ele que foi na Copa do Mundo, né, de 2018, que tentamos entrar em cadeia com uma rádio no Rio de Janeiro, né, e eu não sabia muito bem o que fazer, nem com quem conversar, e o Marne disse: olha, liga para esse cara aqui e disse que tu é meu amigo, só isso. E eu
fiz exatamente o que ele mandou. Liguei e disse, olha, aqui quem fala é Diogo, amigo do Marno Barcelos. Do outro lado do telefone, simplesmente a pessoa respondeu assim, o que tu precisa, porque eu não vou deixar de te ajudar. E aí, claro, né, por algumas coisas burocráticas nós não conseguimos, mas né, o nome dele era muito forte, o que ele podia fazer por nós também era. E o Espinosa, eu trabalhei com ele em 2017, né? Ele esteve no Grêmio em 2016 até 2017, então nós trabalhamos juntos nas conquistas da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Na Libertadores ele não foi até o final, né? Foi demitido quando o Grêmio estava nas quartas de final. Até acho que né, naquele momento ali o Grêmio não tratou tão bem quanto deveria, né? Um ídolo que tinha, mas foi uma ação profissional, né? E a gente tem que também saber lidar com as diferenças entre idolatria e profissionalismo, mas era um cara espetacular, né? Realmente era um cara espetacular, sempre à disposição e campeão, né? Era a maneira como ele chamava todo mundo, né? Precisa de alguma coisa aí, campeão? Sempre campeão e realmente ele se tornou, né, o maior campeão da história do Grêmio e acho justo aí que o Grêmio possa prestar as maiores homenagens possíveis que eu tenho pra mim, que muita gente fala que o Felipão é um dos maiores técnicos, se não o maior técnico da história do Grêmio, que o Renato tem se aproximado disso, mas eu discordo frontalmente, né? Se o Grêmio realmente é o Grêmio atual, né, que ganhou a Libertadores, tem 3 títulos de Libertadores, que ganhou o mundo, é por causa do Valdir Espinosa. O tempo de trabalho dele naquele ano foi menor, de 83 até 84, mas mesmo assim o Grêmio é o que é justamente pelo trabalho dele, né? É a maior conquista do É o maior Grêmio, título, não né? tenho dúvida. E foi um título que foi bancado pelo Espinosa desde o primeiro momento da Libertadores da América daquele ano. Que acho que, não sei se foi o Baidec ou China que lembrava hoje, na própria Rádio Grenal, né, do que o Espinosa disse para eles antes de começar a competição. Tá? Só, nós estamos aqui reunidos porque nós vamos para Tóquio. Como assim vamos para Tóquio? Nem tinha começado a Libertadores. Nós vamos para Tóquio, não vamos passear. E quando embarcou para Tóquio, ele disse, afirmando, torcedor gremista pode ficar certo, nós vamos ganhar, vamos trazer o título. O Darcy conta sempre uma história, né? O Darcy gravou a preleção do Espinosa naquele jogo, em Tóquio, né? E teria dito na gravação, né? O Darcy tem, até o Darcy pode me corrigir se eu estiver errado, que ele diz, né? Se vocês quiserem hoje trocar qualquer jogador aí, fiquem à vontade. O jogo é de vocês, não é meu. Se quiserem trocar o goleiro, se quiserem trocar o atacante, o ponta, o volante, vocês decidam. Tá aberto aí, tá à disposição. E aí os jogadores, né? Claro, entendiam que o time estava bom o suficiente para ganhar e não é à toa que ganhou depois com os gols do Renato. E ele teve a coragem de, no primeiro tempo, já tirar o Paulo César Caju, né? Que era um nome consagrado, mas ele entendeu que era oportuno tirar e tirou, né? O Espinosa, não me lembro o que ele botou naquela... Ele tirou e botou quem? Só sei que ele tirou o Paulo César Caju com 30 e poucos do primeiro tempo. Né? Eu não assisti o jogo porque né, não era da minha equipe, mas eu hoje ouvi uma gravação recuperando isso aí que o Rogério falou, em que ele mesmo, o Espinosa, dizia, se dependesse do ânimo da equipe, não ia acontecer nada. Porque eu disse, ninguém queria ser campeão, ninguém pensava em ser campeão, ninguém tinha isso. E aí eu fui indo um por um e dizendo, não, peraí, calma, não é assim. A gente tem que chegar lá. O Espinosa era um negócio fantástico. O Espinosa sempre foi, eu diria assim, ele sempre... hoje o que a gente vê dos jogadores meio artistas, o Espinosa já era isso quando ele era jogador, quando ele veio para o Grêmio. Ele fazia dupla com um goleiro do Grêmio, que vocês vão lembrar. Era um negro, baixinho, chamado Jair. Tá? E aí, naquela época, tinha um alfaiate aqui em Porto Alegre, que a gente inticava muito, brincava muito, chamando de costureiro. O Reis. O Reis era o último cruzeirense. O Reis. O Reis era um negócio fantástico. O Reis tinha jogado no Nacional de São Paulo, tinha vindo para Porto Alegre, né, e se estabeleceu, se radicou aqui, tá? O Reis. E aí o Reis fazia roupa para os boleiros. O Reis era um negócio fantástico. O Reis tinha uma maletinha daquela, chamava-se 007, tá? Então ele estava no Estádio Olímpico e ele estava lá com um terno e uma gravata azul. No trajeto, no deslocamento para o Beira-Rio, ele abria a maletinha e botava uma gravata vermelha que ele trazia na maletinha. E quando ele passava antes do Beira-Rio, era o contrário, ele já vinha com a gravata vermelha e tinha a gravata azul na maleta. Mas
Aí a gente também, né, da imprensa fazia roupa com reis e tal. Era a época que as calças ali, a gente botava um tipo de um remendo, uma nesga, lembra? Que barulho é esse, meu? Tá chato isso aí. Mas tudo bem, vamos lá. Aí botava aquelas nesgas e a gente tava conversando. Aí um dia eu chego lá e tem duas batas. Bata, daquelas comprida, como se fosse uma batina de padre, só que nem me lembro das cores, mas eram cores claras. Era o Jair e o Valdir Espinosa que tinham mandado fazer aquelas batas. E saíram no centro de Porto Alegre com aquelas batas, os dois. Sabe? Então imagina, para aquela época que o Espinosa era jogador, nós estamos falando isso de 1979. Não, um pouco antes até. Se é o goleiro Jair é 74. Não, bem antes. Isso. Então imagina o impacto que não causaram essas duas figuras, o Jair e o Espinosa de bata, né? Daqui da cabeça aos pés, desfilando no centro da cidade. E sempre foi o Espinosa. Espinosa sempre foi um cara, né, eu diria assim, à frente do seu tempo. E o Marne, qual é a história que tu ia falar do Marne? Quando eu estava cumprindo 10 anos de rádio, comprei 40 anos no ano passado, mas quando eu estava fazendo 10 anos de rádio, eu cheguei naquela condição, rádio é uma cachaça, qualquer um que tenha feito rádio sabe disso. É o legítimo emprego, a gente se diverte muito e ganha pouco. Então a gente tem que ser criativo. E tem que se divertir bastante. Tem que se divertir bastante. Ou senão... Não dá para se estressar. Ouviu, Diogo? Não dá para se estressar, Diogo Rossi. Ou senão larga o negócio. Porque é desse também. E aí tu tem que ser criativo. Tu tem que criar soluções para completar a tua renda. Então eu montei uma produtora de programas de rádio e era complicado, porque todo mundo em Porto Alegre só tinha produtoras de propaganda, publicidade, jingles, etc. E todo mundo me olhava atravessado e disse, esse gordinho está nos cantando essa história de programa de rádio, ele vai botar uma concorrência. Então me cobravam caro para produzir tudo nos estúdios que tinham. E eu e o meu sócio na época, o Maurício Feijó, filho do ex-presidente Marcelo Feijó, que também gostava muito de rádio, sabe, cara, ou nós montamos um estúdio ou nós compramos uma rádio, que os custos não são muito diferentes. Só que nós não tínhamos bala na agulha nem para um nem para outro. E aí lá pelas tantas, eu digo, não, nós estamos fazendo tudo errado. Cara, tem uma rádio bem no meio do dial que está pedindo, porque está com zero, está com traço no Ibope, e está pedindo uma programação jornalística decente para pegar audiência e vender comercial. Sim, que era a M. Era a M, na época a M era forte. Aí, lá fomos nós para a Rádio Capital, né, que era lá no Alta Bela Vista, na Casimiro de Abreu, uma mansão lindíssima. Fomos maltratados, fomos chamados de tudo. Quem são esses guri, coisa e tal, nos botaram a correr de lá. Disse, né, aí eu era mais velho, Maurício era mais jovem, eu disse, não te assusta, vamos para o aeroporto. Eu disse, não, vamos falar com quem manda nisso aqui, porque esses caras não têm comercial. O que tem de comercial aqui vem de São Paulo, então vamos falar com quem manda de lá. Aí chegamos em São Paulo, lá numa mansão, nos Jardins, né? E aí chegamos lá para conversar, tomamos um chá de banco mais longo do que a duração do voo daqui a São Paulo. E aí aquela mansão, nós ali parados, amargando chá de banco, coisa e tal, aquele imenso salão com uma escada circundando, levando até lá em cima, onde eram os estúdios e a direção, tudo acontecia lá em cima. E assim, aquele salão gigantesco, com quase 10 metros de largura, ele estava tapado com dezenas de milhares de cartas até o segundo andar. Na época era carta, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Carta, escrita à mão, todas elas. E para quem? Todas elas. Porque como eu tive muito tempo com aquele chá de banco, eu fui lá e comecei, o jornalista não consegue deixar com a sua curiosidade, fui lá olhar. Todas aquelas dezenas de milhares de cartas tinham um único destinatário, Marne Barcelos. Esse é o cara de quem nós estamos falando. E é por isso que eu chamo ele de o maior radialista do país. 1 milhão de ouvintes, 1 milhão de amigos, né? A música casaria bem para eles, sem dúvida alguma. Bom, aí então as referências todas, a nossa homenagem singela aqui, né, para essas 2 grandes figuras que nos deixaram hoje, o Valdir Espinosa e o Marne Barcelos.
Gente, vamos falar de Internacional, que eu sei que o Poli está contente, faceiro, e o Flávio Valente está louco de medo. Secou ontem o que deu para o Internacional não classificar. Porque falando com alguns amigos colorados, assim, a Libertadores ela tem assim, algo de mágico, né? O pessoal já está dizendo assim, nós vamos eliminar o Grêmio. Já cresceram na parada. Se nós formos inteligentes, nenhum elimina o outro. Os dois se ajudam. Se forem inteligentes, eles fazem o que o Diogo disse hoje na rádio. Fazem um grande acordo, um ganha um, o outro ganha outro. Isso, em vez de 2 empates, cada um ganha 3 pontos em vez de 2, né? Isso aí, classifica. Isso aí. Vai ajudar. Aliás, por os dois, falar em ganhar, você só tem a ganhar se você, cliente Banrisul, usa o Banrisul Digital. Se você, cliente Banrisul, ainda não utiliza o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, cliente Banrisul, com toda a segurança. Baixe o aplicativo e comece a usá-lo hoje mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida para falar do Internacional classificado para a fase de grupos da Libertadores. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. E se você já viajou e está de volta, né, começo de aula, recomeço de trabalho e tudo mais, final de férias, então é o momento oportuno para você também dar uma mudada e recomeçar a sua vida ativa e esportiva, né? Então, passe no Ciclo 21, fale com o professor Leandro Brandão e não esqueça, você ainda tem tempo, né, de passar no CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, ali na Ipiranga 4660, ou então mandar um WhatsApp para esse número que aí está, 51, código de área, 99606-1956. E ó, semana free. Basta fazer o print aqui e você tem esse voucher de uma semana grátis lá no CT Ciclo 21 com o professor Leandro Brandão, que amanhã vai estar conosco aqui, inclusive no Virando o Jogo. Tá certo? Então não deixe de aproveitar. Vamos colocar aí os melhores momentos da vitória do Internacional. E olha, o D'Alessandro foi protagonista ontem em todos os aspectos. 2 lances. No seu melhor estilo. No melhor estilo Categoria. D'Alessandro. Polêmico D'Alessandro. Ali já vai ele capitaneando a equipe, né, na entrada. Qual era o clima ontem, Diogo, lá no Beira-Rio, né, nesse momento de entrada em campo? Medo. Medo? Porque o Tolima não perdia, né, fora de casa há 5 meses. O Guerreiro deu um belo chute aí, né? E o Internacional precisava classificar, tinha a obrigação, né, da classificação para a próxima fase da Libertadores, mas também era, além de medo, uma esperança, né, de que pudesse entrar no grupo E e jogar mais. Especialmente jogar mais, né, que foi o que o torcedor do Inter queria. Marcelo Lombo ali, hein? Ele fez 3 Muito defesas bom. espetaculares. Marcelo fez né? uma grande partida. Muito bom. Fez 3 defesas espetaculares para mim. Essa bola ainda teve um pouco, vamos dizer, de facilidade, porque quem cabeceou esse aí foi o Bruno Fux. A bola não foi tão rápida, né? Mas de qualquer maneira foi uma grande defesa do. Se ele cabeceasse Marcelo reto, né? Essa é a bola que para mim é a defesa espetacular do jogo. É no meio das pernas e ele Essa salva. foi a secada do Valente, mas não adiantou. Quem é que estava no lance? Era o Rodinei. Rodinei. E aí vem o lance do gol, né? Aí o brilhou D'Alessandro. Vem pra cá, meu Deus do céu. E cruzou com a direita, né? Com a direita. Com a exato. direita. Ele normalmente faz essa jogada, só que ele faz o drible e o Laboba, né? Uhum. Aí o passe do Marcos Guilherme pro D'Alessandro. E aí tirou. Aí ele tirou toda a zaga de linha,
entregou. Estavam indo para um Guerreiro lado, só tiver- precisou colocar para dentro. Mas o Guerreiro foi muito inteligente, porque o Guerreiro ele faz um movimento por trás do zagueiro adversário. É que se nós, Ele não faz a antecipação, ele não faz pela frente, ele faz o movimento por trás. se nós observarmos essa jogada desde o início, a gente vai ver que o Paulo Guerreiro recebe essa bola em lançamento. Olha aí a outra jogada que o Valente se referia, que foi uma besteira, mas ele já não tinha mais condições. Isso também eu vou falar sobre isso depois. Mas ele pisou e ele poderia talvez E tirar aí, o pé. aí né? o Ele não Guerreiro tirou. quase faz o segundo gol. Esse aí teria Faltou salvado um tudo, pouquinho, mas né? essa bola é espetacular. Esse é o lance É que o outra Cudê defesa, depois fez referência na outra entrevista. defesa né? importantíssima. E olha esse o Edenilson, lance aí que também. coisa né? impressionante É o um pique grande do Edenilson. jogador. E olha só, E quase aí- que ele acertou, né? Pouquinho a bola vai. Que 30 tapa. centímetros. Não, se o goleiro Esse goleiro tá, é alto, tá com uma né? luva menor, É 30 não pega. centímetros. Não, que ele é muito alto, né? Olha lá. E a bola foi alta. É que ele estava avançado. Se ele estava um passo para trás, deu. Espetacular a defesa. Mas foi um sufoco, porque o Internacional jogou 35 minutos com um jogador a menos. 35 minutos? Sim, a expulsão foi a 15. Mas o Inter sempre Não foi a melhora. 15? O Foi Inter a sempre 15? melhora quando tem um a Imagina. menos, né? Já tinha acontecido No antes, Grenal, né? É. Não, mas ali ficou um filme de terror. Não É, foi, não, no o que- Grenal o- foi o contrário. É, o que O Inter melhorou, né? O que acontece é o seguinte, ontem foi danado, né? tem dois momentos, né? O primeiro é que a gente elogiou aqui com todo o mérito o Marcelo Lomba pelas defesas que fez e não foi pouca coisa, foram grandes defesas. Mas o lance do gol começa do pé do Marcelo Lomba, que passa para o Fux, Bruno Fux. que dá um daqueles bagos que todo mundo diz, ele só dá balão a todos. Só que nesse caso, realmente, ela chega na cabeça Mas do aí, Paulo, Poli, do Poli, Paulo me Guerreiro. permita, não é casualmente. Não é treinado Não é isso. casualmente, porque como o Guerreiro invariavelmente leva vantagem nesse jogo aéreo, pode ver, tanto o Bruno Fux quanto o Cuesta, invariavelmente na bola longa procuram o Guerreiro. E a maior prova é de que isso é determinado pelo treinador, pelo técnico, tá? que se observa no lance do gol, que tem pelo menos 2 jogadores e um terceiro chegando para receber essa bola escorada atrás da linha de meio campo do time do Tolima. Concordo contigo e tenho certeza disso, que faz parte dos treinamentos de portão fechado. Porque ontem foi nítido isso. Quando ele dá esse lance, quando o Fux dá esse lance para o Paulo Guerreiro, que pega de costas para os 2 zagueiros e ele rebate para o D'Alessandro, e imediatamente ele contorna os zagueiros e corre até dentro da pequena área. E o D'Alessandro, que recebe essa bola, tinha de um lado o Marcos Guilherme e do outro lado o Bosquilha. E automaticamente E ele coloca no Marcos Guilherme e se posiciona na linha de fundo. E o Guerreiro faz o movimento para dentro da área. Sim, Quer dizer, o Guerreiro já estava dentro da área e o D'Alessandro faz o mesmo movimento. não, o Guerreiro é quem apara a bola. Ele apara, dá pro D'Alessandro. Sim, isso. No momento que ele apara, ele já contorna o zagueiro e é. vai para a pequena área. E tinha mais um jogador que eu não me lembro quem era que estava junto. Não sei se era o Bosquilha que tinha feito o movimento na diagonal por meio da área. Sim, atrás do Guerreiro. Atrás do Guerreiro. É o Bosquilha. Era o Bosquilha. Então ele faz, ele Sim, está se aqui o o Guerreiro Bosquilha. erra, o Bosquilha volta para dentro. É. Essa jogada As é duas. ensaiada, isso não é Eu casual. não sei. A Ali tinha uma movimentação. marcação forte ali. Não sei se chegava Então, mais, assim, a jogada é se boa. a gente pegar e notar que essa bola partiu do Lomba, passou pelo Fux, chegou, bateu no Pablo Guerreiro, que devolveu para o Dália, que deu imediatamente para o Marcos Guilherme. Tanto o Paulo Guerreiro quanto o Dália correram para a linha de fundo. O Guilherme tocou automaticamente no Dália, que driblou para um lado, driblou para o outro, tira toda a zaga deles de sintonia e coloca livre para o Guerreiro, é só encostar. E foi o que aconteceu. E você vê quando existe um treinamento, é que quando a jogada se define do D'Alessandro para o lado direito, que é o Marcos Guilherme, o jogador que estava para fazer essa possibilidade pelo lado esquerdo, que é o Bosquilha, já desloca para dentro da área. Isso, ele já tá atrás faz do esse Paulo Guerreiro. movimento em diagonal para dentro da área. Então, tudo isso é É treinamento. feito Isso é poder, treino, então. Claro, sim, mas se não tem um treinador, não precisa, né? Não Mas tem... ele mudou, ele tirou os dois volantes, né? Ficou tirou o Pois é, Lindoso, mas aí né? vem a Será que sorte. ele vai mudar? Vem o efeito sorte. O Eu acho estilo? que todo bom treinador, ou treinador bem sucedido, Parece que ele está se apercebendo. tem que ter sorte. Além de ter estrutura, coisa e tal, que o Filipão brinca, não, a sorte me pegou trabalhando, coisa. Não, tem que ter sorte, é um elemento fundamental. O Enio Andrade que dizia, eu tenho sorte, o acompanha. Roberto Carlos, tem Isso, sorte, né? né? Os Beatles. Mas assim, a sorte acompanha os que se dão bem.
Ele tinha um problema chamado Patrick. O Patrick se machucou, entrou Bosquilha e resolveu ontem. Ele fez uma partida, até o momento que se cansou, ele fez uma partida exuberante. Ele jogou em todas as posições que o Kudê gosta que ele jogue, mais as que ele sabe. E ontem ele teria feito gol caso o Paulo Guerreiro não tivesse encostado para dentro. A mesma coisa aconteceu ontem com a lesão do Lindoso. Ele disse que foi lesão, não foi tático. Então eu vou pegar a palavra do treinador. Pode até o Lindoso ter sentido alguma coisa. Ele não sentiu sei. o muscular, o adutor, né? Mas correu hoje, normal. O adutor. Mas aquelas coisas. Se foi, ele vai ficar mais uns dias fora, porque Musto e Lindoso não dá. Tanto que o melhor jogador do segundo tempo foi o Musto. Porque saiu de trás dos zagueiros e foi para sua posição original e jogou um partidaço. Mas o grande problema é que o Kudê não tem esse jogador. E ele tem 2 jogadores que, se conseguisse fazer a fusão num só, eles se complementariam. Tá? São o Edenilson e o Lindoso. Um com um passe, que é o Lindoso, tá? E o outro com a movimentação, que é o Edenilson. Tá? Mas não tem como fazer. E eu duvido muito que ele vá ter uma proposição, até pelo que ele disse. Aliás, vamos começar a desfilar as vozes do Internacional aí, começando com essa situação de ter um jogador a menos. Como é que ficou o meio-campo, né? Com principalmente a expulsão depois do D'Alessandro. Quem fala é o volante Musto. No, obviamente cuando te falta un jugador tenés que redoblar el esfuerzo, saber que hay espacios que ocupaba otro jugador y que lo va a tener que hacer uno. Y creo que el equipo lo entendió. Creo que con 10 nos paramos bien, generamos también situaciones con un jugador menos. Y bueno, y se termina consiguiendo el resultado que hace que todo también se vea mejor. Pero el equipo dio una gran muestra de carácter, no es fácil, es Copa Libertadores, no es lo mismo que jugar cualquier otro torneo. Es para destacar también que en 4 partidos no nos convirtieron goles, ni afuera ni en casa, que por ahí se toma como normal que Inter tenía que pasar por el hecho de ser Inter, pero los partidos hay que jugarlo. Muchos grandes equipos quedaron en el camino en esta instancia y nosotros estamos dentro de la Copa. Era uno de los objetivos que nos planteamos, sobre todo para este primer semestre. Y creo que lo hicimos con autoridad, así que sirve para seguir construyendo y seguir creciendo. Como diz, depois o Kudê também fala na coletiva sobre esse caráter de Libertadores, né? Não adianta. Né? Ou acho que o Tolima não estava jogando a vida dele também. Mas claro que estava. Que essa Libertadores é outra história. Dinheiro, né? Só tem uma fase que é essa que nós entramos agora, que é a de grupo, em que é um pouco mais light. Agora, todo o resto é mata-mata. Até o Kudê já pegou essa expressão, como vocês dizem aqui em Brasil, mata-mata. Né? Que os argentinos dizem, é exatamente isso. Então, quer dizer, o sujeito joga 2 finais de Copa do Mundo. E o Tolima veio aqui e jogou. E digo mais, o Tolima jogou que nem a gente grande ontem. Eles não têm o melhor time do mundo, mas eles jogaram de cabeça erguida. Mas ofereceram perigo, sem dúvida. A única coisa que eu acho que a gente tem que levar... mais que o Inter. Em alguns momentos, no primeiro tempo... Eu diria que no contexto geral do jogo, o Tolima jogou mais que o Inter. É aquela questão, o Inter não podia arriscar. É o grande porque se problema. tomasse um gol, estava liquidado. É o que fala, inclusive, o Kudê, o técnico Eduardo Kudê, por que não entrou com essa opção de ter um jogador mais ofensivo. Ele fala sobre isso. Vamos dar uma conferida. Te voy a explicar, si me permitís, qué pienso. Pienso que en ofensiva nosotros podíamos tener 2 cambios revolucionarios, digamos, ¿no? O revulsivos, que era Marco y era Thiago, ¿no es cierto? Que estando bien también podría ser Potker, pero que lo estamos llevando, estamos respetando unos tiempos. Creo que esos 2 cambios son mucho más ofensivos que los podríamos haber hecho de inicio, podríamos haber iniciado así. Pero en mi cabeza estaba pasando que si en el minuto 60, 70 teníamos que ir a buscar, necesitaba esos cambios revulsivos, ¿no es cierto? Si yo iniciaba así,
Me parece que si después teníamos que cambiar, no tenemos mucha variante hoy, ¿no es cierto? Ya después, ahora con la incorporación de Gustavo, cuando se recupere Patricky, vamos a tener otra variante y el equipo seguramente se va a ver de otra manera. Soy un entrenador que siempre fui criticado y cuestionado por ir más que por defender. Por jogar ofensivamente do que defender. Nós ainda não vimos isso. Eu acho que, assim, Mas o time como um todo, o Inter tem uma postura mais de agressividade. Isso aí se nota em relação ao ano passado, Sim, né? sim, é mais propositivo. Ele procura mais propositivo. E não se amedronta, né? Sabe aquela Como frase? acontecia no ano passado também. Né? É até meio chulo um pouco, mas quem tem medo. É o que o Cudê tem problema na pré-Libertadores. Ele tinha medo de ser eliminado. Claro. Medo, claro. É. E aí ele foi lá e fez o teste no gauchão de dizer assim, quem vai ajudar o Musto a marcar? O Lindoso, o Johnny ou o Nonato? Que, aliás, era não deu certo nenhum dos três, o Lindoso quebrou um galho ali. Agora vai sair. Se a gente olhar comportamento, não falo nem em escalação, mas essa atitude de jogar mais para frente foi um comportamento no gauchão, que era pontos, era uma fase de grupos, e outro comportamento nesses 4 enfrentamentos da Libertadores, né, que era mata-mata. Então, a tendência é que a gente veja agora na fase de grupos da Libertadores, se não no todo, porque ainda está em formação o time, mas um outro tipo de comportamento do time do Internacional. Outro semblante. o que nós temos que... eu já fiz o elogio pela jogada do gol. Agora vem a pancada aqui. Eu vejo o seguinte, o Cudê, eu já notei isso em 3 momentos, eu acho, então tende a se repetir. Aos 20 minutos do primeiro tempo, acho que toda a torcida colorada já tinha notado, eu recebi por Twitter informação de colegas jornalistas, não dá mais para continuar com o Musto e Lindoso nesse time nesse momento. Ele tem que sair, um dos dois tem que sair, é claro que é o Lindoso. E aí, 15 minutos depois, o Cudê saca o Lindoso, se foi lesão, se não foi, 15 minutos. 5 minutos depois era um gol do Inter. Ou seja, era só tirar o Lindoso que a coisa, em tese, estava resolvida. No segundo tempo, quando toda a torcida colorada novamente viu que o D'Alessandro não aguentava mais e pediu para sair, e o Cudê demorou até chamar o Galhardo para chegar propiciando ao Dali, na sua ausência de oxigênio no cérebro, a fazer aquela bobagem e ser expulso, quando o Galhardo já estava pronto para entrar com o juiz substituto de placa na mão. Teve um outro jogo, eu não me lembro qual, que eu fiz essa mesma crítica, que o Cudê demorou para fazer essa alteração. Sabe? No jogo contra o Tolima, jogo de ida, ele fez as 2 últimas substituições, uma aos 40 e outra aos 49. Sim, não faz sentido tu fazer uma alteração nos descontos. Não faz sentido tu fazer essas substituições neste momento. Depende, se for para tu segurar um pouco, deixar passar... Sim, que foi a do Moledo. Que foi a do Moledo. Que também foi para segurar um pouco Só para segurar, 30 segundos ali que ele ganhou. Parece que ele apostou mesmo no Fux, né? Porque o Moledo virou reserva. E o Fux Porque a proposição... Até o Fux tomar uma suspensão, volta o Moledo. O Fux é... Quem joga na zaga é assim. Mas o Fux é aquele... Que a gente conhece a qualidade dos jogadores. Brinquedo do parque de diversão, faltou o nome agora, montanha-russa. O Fux é uma montanha-russa, ele tem ápices muito bons no jogo e coisas muito ruins, né? Ele apaga. Muito ruins. Ele apaga, sim, e é um problema, né? Para zagueiro é ruim, porque ele apaga. Mas ele vai ter que buscar essa regularidade. Ele é muito guri, né? Vai ter que buscar a regularidade. Todo zagueiro, todo jogador de defesa, ele toma suspensão. Fatalmente, porque ele está lá no combate. E aí quando ele tomar a suspensão, volta o Moledo e aí a torcida vai ver. Eu estou muito curioso para Cuesta e Fux sem a proteção da pré-Libertadores. O Cudê disse que vai trocar o time. Passado a pré-Libertadores, o time vai ficar mais ofensivo. Ele deixou claro isso. Mas ele vai botar o Moledo no ataque. Não. Eu quero saber o que Aliás, ele vai... que para mim o Moledo é melhor na área adversária do que na sua própria área. Porque no começo é melhor lá do que na sua área. Até ele ser substituído, ele estava um perigo em 2 áreas. O Moledo é bom jogador. É bom jogador. O Moledo desarma, o Moledo dá o bote certo. Mas ele custa pegar ritmo de jogo. Tem jogadores mas ele vai ter que jogar, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que é uma aposta no momento do Fux, mas olha, deixar o Moledo no banco é arriscar. Eu acho.
Eu penso que o Moledo não aprende mais nada. Sim, mas o Bruno Fux ainda pode aprender. O Moledo eu acho que não aprende. Claro, tudo bem, essa análise é perfeita, mas... E eu, se tivesse que investir, eu faria a mesma coisa que o Eduardo Cudê está fazendo agora. Muito eu vou investir num jogador que saiba sair jogando, que se encaixe melhor no meu esquema, no meu propósito de jogo. Ele está colhendo frutos positivos porque o Inter está classificando e está indo bem. Essa alternativa... Mas se ele botou mais fracos. Mas se ele botou o guri no Grenal, agora o bicho pega. E encarou mata-mata com o Bruno Fux... É porque ele serve para qualquer coisa, qualquer parada. Agora que eu vou mais relax... Agora não tem que sair. No que terminou o jogo, Rogério, no que terminou o jogo, alguém... Porque assim, eu nunca vi torcida com tanto corneteiro como é a torcida colorada. Alguém meteu aquela corneta sobre o Bruno Fux, naquele só dá balão, só erra. Disse, tu acompanhou o primeiro gol, aliás, o único gol do Inter na partida, o único gol do jogo? Não, mas os caras vão dizer que foi balão. Não foi balão, dar a cabeça do Paulo Guerreiro. Mas para corneta é balão. Mas teve outros balões também, né? Vamos combinar, né? Se tu não acerta zagueiros, claro, para não perder a bola, dá um balão, né? Ok. Te livra da mas bola. Eu prefiro um zagueiro, tá, que de vez em quando ele dá um balão, como ele, como o Cuesta, sim, e não um zagueiro que só dá balão como o Moledo. Essa é a diferença para mim. Ou como o Paulão, lembra do Paulão? Mas a função do zagueiro... O Paulão tentava. Qual é a função do zagueiro? É desarmar e entregar pro meio de campo, não é? Não vamos ser simplistas a esse ponto, né, Flávio? Não vamos ser simplistas a esse ponto. É isso. Se eu tenho um jogador... O Kahneman arma. O Kahneman não arma. Pô, o Kahneman é um jogador. O Kahneman é um jogador. E dá pro outro. Tudo destrói. bem. O Jeromel ainda faz algum tipo de armação. Tá, mas não é qualidade. Mas não é a função do Mas não Jeromel. é a proposição de jogo que tem o Renato pro Kahneman. O Cudê tem claramente uma proposta de jogo para os seus zagueiros. O jogo começa pelos seus zagueiros, não começa pelo seu volante. No Grêmio, o jogo começa pelos seus volantes. Seja Maicon, seja o Matheus Henrique. Não começa pelos zagueiros. Tem essa competência, os zagueiros? Do Internacional? Mas é o que ele está fazendo. Mas eu concordo com o Cuesta tem. Vão mostrar. Não, o Cuesta tem. Então não vamos discutir com isso. Aí ele está botando um guri lá, que está voltando da seleção, em que ele está apostando. E ele quer fazer o Bruno Fux com isso. Que é quem ele vê potencial para fazer isso. Eu acho que dá para discutir. E não vê no Moledo esse potencial. Acho que dá para discutir o Cuesta tranquilamente, né? No jogo de ontem, especialmente, das 4 oportunidades que o time teve, 3 foram nas costas dele. Né? Especialmente a última, né? Ele erra. Em que momento ele erra isso? Claramente. Em que momento da partida aconteceu No primeiro tempo, quando estava 0-0 ainda, ele tem um erro claro. Né, que ele dá o bote, né? Não, eu acho que ele tem erros, dá pra discutir ele também, não é indiscutível. Porque assim, no segundo tempo, quando ele perdeu o líbero atrás dele, é diferente do primeiro tempo. Então, mas sozinho não é Mas aí é questão de qualidade. Eu estou falando questão de característica. O Grêmio chegou a ter os 2 melhores zagueiros da América 2 anos seguidos e nem por isso eles não davam balão. Os balões não eram balões de ataque. Mas é uma saída diferente, é do Grêmio. Nós estamos falando aqui. Tudo bem, eu acho que só não dá para. Eu acho só que a única coisa que não dá para ser. Não dá para ser tão definitiva é que é espetacular o Cuesta e o Fux junto, dando chute para frente. Não, mas ninguém está falando isso. São nós estamos falando de característica. Nós estamos falando de característica. Tá? E a nossa discussão, nosso debate começou a partir de Fux e Moledo. São 3 partidas do Fux em que o Inter não levou gols, afora o Grenal, é bem verdade, né? Porque o Grêmio faz o gol com o Diego Souza e a falha é dupla, né? É uma falha dupla, porque o Fux sai em disparada para ajudar um lateral que não tinha nada que fazer aquilo, e o Cuesta falha na marcação do Diego Souza, claramente, né? Não entende a jogada de corpo. Mas a gente tem que levar em consideração que o Inter está jogando sem laterais, né? Não, contratou 2 laterais novos. Ele estava com 10. Contratou, mas não estão. Mas o técnico pediu, entregaram uma lista de 10 jogadores para ele e disse: eu quero o Rodinei. Mas então, ele está optando por 2 zagueiros técnicos para sair jogando e por 2 laterais de força e um pouco mais de velocidade para se espetarem lá em cima nos laterais adversários. E ontem gostei muito para dar a possibilidade de fazer essa jogada. Não se iludam de ter laterais do Internacional fazendo jogada de linha de fundo. Ontem eu gostei do Wendel. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer com o Rodinei porque ele não sabe bater lateral. Não, mas não vai ser isso. Não é a proposta do esquema, do sistema do Eduardo Cudê. Mas os laterais, via de regra, faz jogada de linha de fundo, né? Via de regra, mas... O Cortez é um que faz, só não consegue botar a bola lá dentro, mas faz, né? Vamos voltar.
é outra característica. E que também não, que é um jogador que encaixaria perfeitamente no estilo do Eduardo Cudê, eu acho, o Bruno Cortez. Marcador, físico, forte. É o segundo que eu tô ouvindo hoje que estão tentando empurrar o Cortez pra dentro do Beira-Rio, pelo amor de Deus. Nós já empilhamos o lateral ruim. Não é empurrar. É que eu acho que o Cortez... tem fôlego, ele gosta de fôlego. O Cortez não pode ser tão ruim assim, né? Campeão da Libertadores, Não, né? eu não acho. Eu acho Um dos melhores jogadores do Mundial, do Grêmio. Teve lateral muito ruim, campeão da Libertadores pelo Inter. Bom, estamos falando de lateral que corre, né? Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Pois então, supere o primeiro. Inscreva-se no circuito Sesc de Corridas. Temos agora as etapas de março, dia 15 em Caxias do Sul, 22 em Capão da Canoa e 29 em Santa Maria. Você tem a agenda completa, inclusive a possibilidade de fazer a sua inscrição também, acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br/circuito de corridas. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e incentivar a prática esportiva é um deles. Mensagem do Banrisul Digital e já voltamos. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul e pelas nossas plataformas digitais para o Brasil e para o mundo. Copa do Brasil, Diogo, terminou no Passo da Areia? Terminou 0-0, né, o jogo, vamos para as penalidades. Nossa, vamos torcer como ontem foi o Juventude. Só que não seja 10-9, né? 20 penalidades Pelo amor ontem, de Deus. no jogo do Juventude com 15. Olha aqui, ó, nos acompanhando, tá? A Carla Brasil está conosco, nos acompanhando, Paulo Prado também, o Toninho, meu grande amigo Toninho da Austin, moda masculina. Rogério, estou assistindo direto de Punta Cana. Que triste, né? Eu tô chateado por ele. Toninho, fraternal abraço. Toninho, volta de uma vez que eu quero fechar lá um negocinho contigo, uma permuta lá. Não, estamos precisando de camisa no programa. Toninho, ali no Quinta Avenida Center, Austin, moda masculina, eu recomendo para vocês. Um grande abraço para o Toninho, que merecidamente está curtindo lá um período de, nem diria férias, né? Porque o Toninho tem períodos curtos aí, tirou, curtindo uma folga. O Rudinei Pedroso, ótimo programa, Inter sempre. Rudinei, gaúcho de nascimento, morando em São Paulo. Humberto Claudino está conosco. Fábio Santos, Buenas Gurizada. Beto Ramone, sejam bem-vindos, morangos, ó, isso aí é para ti, ó, os morangos. Amigo, morangos. Guarde o chantilly porque nós temos alguns grenais pela frente. Flávio Fiorin está assistindo. É o Flávio ou é o Cadu hoje? É o Flávio Fiorin? Então já está aqui. Carlos Eduardo Gomes, Sérgio está assistindo. Douglas Nunes, o Inter joga 3 jogos nos primeiros 4 em casa. Vocês acham uma vantagem? Não necessariamente. Não, porque o que acontece? Não, é fora, né? Mas é que o... primeiro Grenal não é que não deixa de ser em casa, porque é em Porto Alegre. Mas não dá para entrar a torcida colorada lá. Entra 1.500 na torcida mista e mais 2.000 na outra. O Rogério Belk avisava ontem que o Inter não viajará de avião nesse mês de março. O que é uma ótima notícia, né? Mês de março não viaja de avião. Sim, porque fica jogando em Porto Alegre, terça-feira Universidade Católica. O jogo fora do Inter é Porto Alegre. Que é o Grêmio. E depois o jogo do Inter é em casa de novo. Com o América de Cali. Exatamente. E aí depois... já é abril. E aí inverte. Aí vai inverter, né? Aí o Inter vai jogar fora de casa o jogo, depois joga o Grenal em casa e depois joga fora de casa. Mas o abril é mês colorado. 4 de abril é o dia do aniversário meu e do Esporte Clube Internacional. Aliás, o primeiro Grenal da Libertadores é dia 12 de março. Depois 21 do Campeonato Gaúcho e depois 8 de março. E só na Arena e pelo Facebook, né? E sim, exato. Mas o segundo não. O segundo é numa quarta-feira. É dia 8 de abril o segundo, É quarta-feira. Quarta-feira não tem Facebook. Tem problema, no Beira-Rio. O Márcio Martins Fraga, tabela boa para o Inter na fase de grupos, 3 jogos em Porto Alegre, dá para fazer 7 pontos e encaminhar a vaga.
É isso aí. Zé Avelini Neto está conosco. Já voltou da viagem, o Avelini? Já tentei convidar ele algumas vezes para ver o programa. Grande Avelini, difícil, aquele abraço, amigo. Tá complicado, ele tá com muitos compromissos. Leone Pileco, saudações coloradas desde São José do Rio Preto, interior de São Paulo. São José do Rio Preto é a terra do Rubens Minelli. Do Rubens Minelli e a terra de um chopp famoso. São José do Rio Preto? Sim. Não é Ribeirão Preto, não? Também. Giliano Machado, o Inter tá igual ao início do Arzel, só chutão. Ó, viu? Não te falei? Mas tem a gente que estrutura não... é diferente da do Argel. E eu não tenho nada contra o Argel, ele só não ganha nada. Falcão dizia, né? Balão direcionado, né? Balão direcionado. É bom, é uma boa definição. O Charles Zaita tá contigo, Diogo. Diogo Rossi, assume o controle. Tá? Obrigado. Luiz Adriano Madruga. Quem é o Gordo Miranda? Gordo Miranda é o maior produtor e crítico musical que o Brasil teve em muito tempo. Ele faleceu faz 4 anos. Ele é gaúcho, tricolor, fez toda a última parte da sua carreira em São Paulo. E alguém deve estar me comparando com ele, porque nós dois crescemos juntos e somos parecidos fisicamente. Então é isso aí. Então tu conhece o Luiz Adriano Madruga? Madruga, claro. Então tá aqui. Ressuscitou o Gordo Miranda. Eu gostaria de ter metade do talento dele. Olmes Tortorelli, grande Olmes Tortorelli, tem que voltar ao programa também. Grande abraço, Rogério. Abraço. Belo programa. São alguns dos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando. Bom, vocês fecham tudo com um time misto para o sábado agora? Claro. Eu acho que sim. Aquelas coisas. Depois que o Jesus chegou no Flamengo, disse, não, todos vão jogar tudo. Então me dá o plantel do Flamengo que eu penso nisso, né? Mas olha aqui, ó. Nenhum dos dois está na final do Campeonato Gaúcho. O que acontece é o seguinte, Rogério. Um dos dois não estará. Então os dois... Né? Ou nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois. Eu fosse dirigente tanto do Inter quanto do Grêmio, eu faria o seguinte. Vamos ver o que dá. Se lá pelas tantas no Campeonato Gaúcho não der, azar. O que vai importar mesmo é a Libertadores. O Grenal, né, deu esse up na Libertadores para os dois. Né? Então, para mim, é aquela coisa. Tanto faz, tanto fez, se eu fosse um dirigente da dupla, para o Campeonato Gaúcho, porque financeiramente não vai mudar nada, né, no Campeonato Gaúcho, se for campeão ou não. Na Libertadores, chegaram nas oitavas de final, sim, já era financeiramente mas ganho. o Inter não pode dar um gás, já que o Inter tem essa tabela favorável da Libertadores? É que, na verdade, eu acho que o Inter vai dar esse gás depois. Eu te explico. E quem vai determinar o gás do Inter é o Grêmio. Porque o Grêmio estreia na Libertadores da América fora de casa. Isso. Contra o América. E o Grêmio, se não vencer lá, vai se obrigar a vencer o Internacional na segunda rodada. E o Inter, provavelmente, conquistando 3 pontos em casa, pode se dar o luxo de brigar por um empate apenas no Clássico Grenal. E aí, tendo 4 pontos e o Grêmio tendo 1, que é uma probabilidade... Mas não é melhor negociar uma vitória para cada um, como disse o Poli no início do programa? Se tiver 2 empates, são 2 pontos e não tem nenhuma vitória para desempatar. Eu não acredito em metade. Eu não acredito em metade do que o Renato fala. Né? Então ele disse que torcia para o Inter. Ele torcia para o Inter na visão dele porque ele achava que era mais fácil de eliminar, que é o que ele quer. E o Eduardo Cudê tem a revanche agora para eliminar da Libertadores. Né? O que é dito oficialmente, a gente tem que dar um desconto Não grande. é agora o momento de um eliminar o outro, não tem que se queimar, tem que avançar na competição. Eu só espero que o Renato tenha mais feeling e arrisque mais nas substituições. O Renato está sendo muito conservador, muito numa casinha fechada e os jovens, né? Agora tu quer levantar uma tese no final do programa, é isso? Não, velho. Eu não vou nem amanhã. Renato, arrisca, Renato, por favor. Sidney Dávila, um abraço de Quaraí. O Grêmio já tem 6 pontos garantidos na Libertadores, que são os Grenais. Tá bom. Gente, Marco Poli, obrigado. Descobriu o caminho, venha sempre agora. Eu que agradeço e venho sempre que for chamado. Flávio Valente. Abração. Diogo Rossi, amanhã estamos juntos, Diogo Rossi. Estamos aí. Tá bom. Muito obrigado pela sua audiência. Já o Flávio Fiorin a postos ali, junto com seus convidados. Hugo, Mauri e Josias. Que trinca de ataque essa aí, hein? Tá bem, tu só distribuindo, né? Que maravilha. Vamos ter que levar em frente. É isso aí. Alegrar um pouquinho, apesar das 2 perdas que tivemos sem hoje. Dúvida, sem Vamos dúvida. em frente. Isso aí. Maravilha. Bom programa para vocês. Em seguida, então, 2 toques com o comando do Flávio Fiorin. Nós voltamos amanhã, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo, sempre aqui na RDC TV. Muito obrigado.
Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.